Oh, meu Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade. Que o Senhor, pelo teu Espírito, nos ilumine, nos santifique, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, mais uma oportunidade que Deus nos dá. E diante daquilo que ouvimos agora, desse louvor, daquilo que realmente toca a todos nós, eu imagino que tem que ser muito insensível, né? Para que não tenhamos o desejo de ver nossos familiares, as pessoas mais próximas de nós, que ainda não creem, alcançadas pela graça. E é claro que essa percepção ela vai aumentando ao longo da nossa caminhada, para que a gente possa ter a maturidade, não sei quando, mas ter a maturidade de olhar para todas as pessoas com o mesmo desejo. Então, é normal e está tudo bem a gente sentir um desejo maior pelos nossos mais próximos do que por outras pessoas, mas o Senhor vai trabalhando para que possamos olhar para todas como Cristo olhou. Jesus não veio para buscar apenas algumas pessoas em especial da sua família, não. Ele deu a vida por todos e a gente encontra em Jesus um comportamento com relação aos outros seres humanos de forma igual, o mesmo amor. E é tremendo isso, né? Então, meus amados, eu vejo que para que isto cresça em nós e para que a gente realmente possa ser um instrumento nas mãos de Deus, não que não somos, claro que somos, mas para que a gente possa ganhar uma dimensão maior, existe uma orientação na palavra de Deus sobre como que nós devemos agir, para que nossos familiares possam ver em nós a diferença. Então, eu quero comentar com os amados e ler com os amados Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9, aonde existem aqui várias orientações. Nós já meditamos sobre isso, mas eu acho propício para nós agora podemos olhar isso. Primeiro, começa dizendo assim: o amor, ele seja sem hipocrisia. Deixa eu aproveitar aqui as versões que temos para podermos ver. A Bíblia Viva acho que traz uma coisa legal. Não finjam apenas amar os outros. Amem com sinceridade. Acho que o amor não fingido é bem isso. Né? Não dá para a gente. Acho que não cabe mais na nossa vida, né, gente? Nós não temos que fazer teatro, nós não temos que fingir nada, porque isso não tem valor nenhum, na verdade, né? Eu tenho certeza que Deus está falando isso para aqueles que ainda acham que, né, de alguma forma, podem agir de uma maneira aqui, em outro lugar diferente. Isso não faz sentido, né? Então, nós devemos amar mesmo, e amar de forma espontânea. Quando eu falo espontânea, é essa espontaneidade do Senhor em nós. Amar de forma verdadeira, né? Sem interesse, sem querer aceitação, ou sem querer aplauso, ou sem querer reconhecimento. Amar, só amar. Amar assim, ó. Amar com sinceridade. E aqui fala uma coisa errada, uma coisa bonita, né? Errado é o texto lá que está escrito errado. Odeiem tudo aquilo que está errado. Então, eu vejo, né, a outra versão, ela vai falar, por isso que eu gosto da Bíblia Viva, eu estou gostando muito dela, que aqui vai falar, detestai o mal. E aí a gente vai na Bíblia Viva, ela fala, não odeiem tudo aquilo que está errado, o que é mal, o que não é certo, o que não está correto. Qual que é a baliza? A baliza é a palavra de Deus, e é por isso que nós devemos ter uma dedicação, cada um no seu momento, cada um na sua quantidade, na sua busca, mas todos nós devemos ter um desejo de conhecer cada vez mais a verdade, que é Cristo, que é a palavra, para que a gente possa fazer isso, ó, odiar tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que é mal, mas nos colocarmos sempre ao lado do bem, ou praticar o bem, fazer daquilo que é bom, fazer daquilo que Deus estabeleceu para nós, para vivermos assim, de forma a glorificar a Deus. E aí, caminhando, nós vamos ver outra orientação no versículo 10. Amem-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Aqui me chama a atenção sobre um momento especial que nós temos rotineiramente, cotidianamente, semanalmente, que é estarmos reunidos como igreja. Porque a prática disso, ela realmente se torna mais efetiva, ela se torna mais rica, ela se torna mais real quando nós estamos juntos. Amem-se uns aos outros com amor fraternal. Tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Sabe, amados, eu vejo que nós deveríamos colocar esta realidade na nossa vida de uma forma muito clara. Cada irmão e irmã, não importa onde eu encontre, não importa se é meu irmão em Cristo, eu devo considerá-lo como uma pessoa muito especial na minha vida. Esta é a dimensão que eu vejo do corpo de Cristo e de como nós devemos nos valorizar como aqueles que foram lavados no sangue de Cristo.
Meu irmão e minha irmã são pessoas muito especiais, a ponto de eu ter a honra dada a ela muito maior do que a mim. Eu me considero sempre menor. Considerai nossos irmãos superiores a nós mesmos. Então vamos trabalhar para isso, né? E isso é uma prática, nós devemos lembrar disso. Então eu preciso lembrar, trazer a minha memória. Quando eu estou com meu irmão, cara, como é importante que eu coloque isso em prática. Nós temos momentos na igreja, né? Onde a gente pode ter esse contato mesmo. Poder levantar e ir lá, eu quero abraçar meu irmão. E dar um abraço nele sincero. Falar, pô, irmão, que bom que você está aqui, que bom que estamos aqui. E abraçar. E querer realmente estar junto. Porque essa é a nossa verdadeira família. Olha como é que ele continua dizendo. Não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Qual o trabalho? O trabalho, nós podemos ver o trabalho espiritual, que ele reflete no físico ou na matéria, o trabalho de pregar o evangelho, o trabalho de amar, o trabalho de perdoar, o trabalho de ser um instrumento de graça aqui na terra. Esse trabalho é fundamental para nós. E o nosso trabalho cotidiano que se estende. E aí eu vejo, por exemplo, um pouquinho antes aqui, ele fala sobre a questão do corpo de Cristo e como é que funciona isso. Olha só, verso 5. Assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos partes dele. E cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Olha que bonito. Assim, pertencemos uns aos outros. E cada um está ligado a todos os demais. E aqui, olha que bonito, que ele fala sobre trabalho. Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize, de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de prestar serviço a outros, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Se é o de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude os outros com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam o consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. E acaba depois ele introduzindo então essa orientação. Então não finjam amar os outros, amem. Então façam de coração. Então quando eu vejo aqui que ele está falando como se nunca sejam preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor, está lembrando sobre o nosso trabalho como corpo de Cristo na igreja, o nosso trabalho secular, e aí estendemos a tudo que formos fazer. Nós não podemos ter a preguiça, ou não devemos ter a procrastinação, ou não devemos ter nada que possa nos atrapalhar de fazer bem. Lembra? Faça bem, faça bem. E esteja sensível ao Espírito. Sabe aquela coisa, poxa, eu preciso ir lá e dar um abraço ao meu irmão, vá. Poxa, eu preciso fazer, então faz. Vá, faça, haja. Porque esses instintos que eu vejo que é a ação do Espírito, eles estão toda hora nos chamando aí para uma ação grandiosa, maior do que a gente está fazendo no nosso dia a dia. O fervoroso é isto, trabalhar fervorosamente. Sabe, dá para ver nas expressões dos olhos, da face, das mãos, do corpo. O corpo fala, né? Quando a gente está louvando, quando a gente está realmente sendo fervoroso. Esse louvor, por exemplo, que nós louvamos, bendita seja a minha casa entrega ao Senhor, a minha família entrega a Ele. Realmente ele toma uma dimensão quando nós estamos naquele momento ali, vivenciando tudo aquilo, e realmente toma essa proporção, e a gente vê que quando isso toca em nós, nós estamos ali de forma fervorosa, o semblante muda, as mãos se levantam, né? As lágrimas às vezes caem, o sorriso brota. Então, eu vejo que o fervoroso é isto, é de realmente vivenciar a cada instante da nossa vida aqui em Cristo de uma forma muito intensa. Eu tenho certeza disso. Jesus, ele foi extremamente intenso durante a sua vida aqui. Intenso. E ter uma vida com uma intensidade maior, eu tenho certeza que isso afeta positivamente muitas pessoas. Por isso que o fervoroso no espírito aí, for fervorosamente no Senhor, eu vejo é com mais intensidade, sermos mais intensos. Olha que bonito agora. Fiquem alegres na esperança. Sejam pacientes na dificuldade, sempre perseverantes na oração. Só para que os irmãos vejam a outra versão, que é mais conhecida, né? Regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então, veja como é que a orientação que o próprio Deus está nos dando, o próprio Pai está nos dando, e vou amarrar aí com o início, para que nós, colocando tudo isso em prática, aqueles que estão próximos, nossos familiares, possam olhar e ver a diferença.
e ver gradualmente uma diferença na nossa vida, a ponto de tocá-los. E a gente vai ver como é que isso toca, tá? Então, alegres, alegres, alegres. Estou triste, mas eu estou alegre, sabe? É essa matemática divina. Sede alegres na esperança. Sejam pacientes na dificuldade. Sei que é difícil. Mas então eu vou falar sobre a tua palavra. Eu peço ao Senhor que conceda a mim esta graça, de eu ter a paciência no meio da dificuldade ou da tribulação. E que nós perseveramos, devemos perseverar em oração. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los. Deixa eu colocar aqui, só para que os irmãos vejam a versão corrigida fiel. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade. Veja como é que aqui se dá uma visão mais bonita, meus amados. Quando os filhos de Deus, os teus irmãos, os meus irmãos, quando a igreja, membros do corpo de Cristo, estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los. E aí eu falo assim, ó, nós precisamos sempre ter sensibilidade. Como é que eu vou saber se o meu irmão está precisando de alguma coisa ou não? Se ele está tendo alguma necessidade ou não? Não tem outro jeito, tá, meu amado? Isso chama-se aumentar a minha intimidade com meus irmãos. Eu sei que nós temos, às vezes, isso está tudo bem, faz parte da caminhada. Existem algumas pessoas que têm mais afinidade, que caminham mais juntos dentro da igreja. Alguns grupos, natural, tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas, conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai crescendo espiritualmente, nós vamos fazendo com que o grupo com que a gente às vezes faz parte, ele aumente e que eu vá vivendo cada vez mais em todos os grupos, em todos junto com todos os membros. E aí a gente vai tendo uma intimidade melhor e a gente vai podendo saber quando que é que o meu irmão está passando por alguma necessidade e aqui nós devemos estar prontos para ajudá-lo. Às vezes não vamos ajudá-los com o financeiro, porque pode ser e deve ser, claro. Estender a mão financeiramente é uma coisa muito abençoada, tá? Mas existem formas de ajuda tão maravilhosas e talvez a mais importante, a mais poderosa, vocês conhecem. Nós fazemos isso com intensidade. É a oração. Só de você estar ali, irmão, vou orar com você aqui agora. Nós vamos juntos aqui. E eu vou te ligar depois para saber como é que você tá? Olha que legal que você estreitar a sua amizade fraterna, né? O seu convívio com os teus irmãos. Isso é maravilhoso. Criem o hábito de serem hospitaleiros. Isso é tremendo, gente. Essa é uma orientação que eu sempre dei aos amados. Sejam hospitaleiros. Abram a porta da tua casa. É uma bênção extraordinária. Extraordinária. Aqueles que colocam isso em prática, façam um desafio aqui. Faça isso para ver se você não será muito abençoado, tá? A hospitalidade é uma coisa tremenda. Se alguém os perseguir, não o distratem. Abençoe e não amaldiçoe. É inevitável que a gente vá ter situações e convivências e situações que a gente vai viver aqui neste mundo que vão causar, às vezes, alguma animosidade, né, alguma dificuldade de relacionamento. Tá tudo bem. Aqui a única coisa que nós devemos lembrar é de não destratar, não desfazer, não fazer mal a ninguém, mas abençoar e lembrar que nós fomos plenamente capacitados para perdoar. Oh, perdão maravilhoso, como isso é tremendo na nossa vida. Aliás, caminhar limpo, limpo, tranquilo, isso é bênção. E sabe, está nas nossas mãos. O desejar, Senhor, eu não quero mais isso. E Deus está pronto para que entreguemos isto, sabe? Por que que eu falo isso? Porque eu tenho uma clareza a respeito disso. E eu uso muito essa questão. Presta atenção. Deus, ele não coloca a mão no bolso de ninguém para tirar o dízimo. E é dele, hein? Mas ele não põe. Ele espera a atitude de cada um de nós para entregar. Só um parênteses. Quem não acredita no dízimo, tá tudo bem. Cada um segue seu caminho. Eu acredito. Mas ele não põe a mão no meu bolso. Eu que vou lá e. Da mesma maneira, eu vejo que perdoar, amar, agir, é uma coisa que cabe a nós. É por isso que está tudo isso escrito. Amai cordialmente, estejam atentos, façam assim, façam assado. E aí a gente precisa colocar em prática, levantar. Então, eu vou colocar de acordo com a tua palavra. Então, o perdoar também, ele falou: perdoe, perdoe. Então, é uma atitude que deve sair de mim. Então, Senhor, eu decidi, eu quero e vou perdoar.
em nome de Jesus. Porque ele disse que eu fui capacitado para perdoar. Então, eu quero desfrutar dessa paz dentro de mim. E o Senhor está pronto para fazer isso, operar esta graça. Operar esta graça. Então, vamos lembrar disso. Olha quando, aqui, ó. Quando outros estiverem alegres, alegrem-se com eles. Se estiverem chorando, chorem com eles. Mais uma vez, olha como é que nos chama a ter intimidade. Intimidade com nossos irmãos. Ter um carinho especial por cada um dos irmãos, considerar cada um deles especial. Porque aí a gente vai vivendo isso de uma forma tão intensa, tão bonita, né? Trabalhem juntos com alegria. Não sejam orgulhosos. Não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. E não sejam sábios aos seus próprios olhos. Só para que os irmãos vejam como é que é a corrigida fiel. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. E aí, olha como é que ele fala isso aqui. Trabalhem juntos com alegria. Não sejam orgulhosos, não procurem cair nas boas graças de gente importante, ambicionando coisas altas, mas tenham prazer na companhia de gente comum, os membros do corpo de Cristo. Mesmo, não importa a sua condição financeira, todos nos tornamos comuns, comuns. Oh, como é bonito isso. E não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Olha que bonito. Nós devemos ter sempre isto. É sempre desejar o bem, por mais difícil que seja, em algumas situações. Mas é cair a ficha e dizer, eu vivo uma outra realidade. E essa realidade me faz desejar o bem e querer fazer o bem. E tudo nós devemos fazer de forma absolutamente honesta. Honesta diante de todos os homens. Não contendam com ninguém. Tanto quanto possível, vivam em paz com todos. E aqui eu vejo como Deus é tremendo, né? Tanto quanto possível. Por quê? Porque nós sabemos que podemos passar por situações, eu já passei, eu passo, eu vou passar por situações muito profundas, mas que o Senhor mesmo me diz aqui, que eu devo procurar viver em paz com todos. Pode acontecer de não ter paz com uma pessoa porque a pessoa não quer isto? Pode, por isso que ele já prevê aqui. Mas, de qualquer forma, eu e você vamos orar por ela, vamos abençoá-la, vamos rogar a Deus para que essa situação seja quebrada, para que possamos viver em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixa a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. E a gente também não deve falar assim: opa, então essa pessoa vai pagar, ela vai pagar ainda. Esse não é o tipo de sentimento que deve ter em nós. Eu acredito que o sentimento que deve haver em nós é assim: que essa pessoa creia, que essa pessoa creia, que ela seja lavada no sangue de Cristo, que ela seja lavada no sangue de Cristo. Olha, como é que é diferente? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe algo para comer, se estiver sede, dá-lhe algo para beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí eu vou colocar por minha conta aqui. A prática de todas essas orientações na nossa vida podem fazer com que nos nossos familiares também sejam amontoados brasas às suas cabeças, para que eles falam: poxa vida, é diferente. Que diferença. Como é diferente. Né? Para que isso reverta para a salvação. Então, para encerrar, não deixe que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal, praticando o bem. Mais uma oportunidade hoje de ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Olha quanta orientação. Quantas orientações para o nosso dia a dia, para a gente viver uma vida a fim de glorificar o nosso Deus. Nós vivemos para Ele, pertencemos a Ele, somos dele, comprados por um alto preço. Então, que tudo isso se cumpra em nós. Que nós sejamos estimulados pelo próprio Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Papai, para que tudo isso se torne cada vez mais efetivo, mais fervoroso, mais intenso em cada ação de cada um de nós. E que Deus nos conduza de uma forma graciosa a cada dia. Um beijo no coração, graça e paz, uma excelente semana para todos nós, em nome de Jesus. Graça e paz.